Bom dia, pessoal! Nessa apresentação vamos falar sobre o livro Urbanismo Tático, X Ações para Transformar Cidades. Os autores dessa apresentação são João Pedro Pina e Larissa Paiva, sobre orientação de Adriana Sansão e coorientação de Inês Domingues. O livro é fruto de uma pesquisa que está sendo desenvolvida há 2 anos. Ele analisa os processos e métodos pelos quais o urbanismo tático tem sido incorporado na criação de políticas de recuperação e de ativação de espaços públicos no cenário contemporâneo nacional e internacional. E para isso, a gente analisou e comparou 10 casos de urbanismo tático no Brasil e no mundo, sendo um deles relacionado ao contexto da pandemia causada pela Covid-19. Então aqui a gente pode ver como o livro é estruturado. Uma introdução que explica o que é urbanismo tático, suas fases, os casos estudados e a estrutura do livro. No método, mostramos a forma pela qual analisamos os casos, contendo todas as ferramentas de investigação. Nessa parte, explicamos aos leitores como ler os diagramas e como estão organizadas as análises. O capítulo X Ações de Urbanismo Tático apresenta os 10 casos no Brasil e no mundo em que o método foi aplicado. E, por fim, as correlações ao capítulo em que comparamos todos os casos a fim de avaliar suas transversalidades e singularidades. Então, agora vamos ver um pouco do conteúdo de cada parte. Aqui um pequeno resumo do que é urbanismo tático, que é entendido como uma abordagem que promove a reapropriação do espaço público pelas pessoas através de intervenções e políticas de curto prazo e baixo custo, visando futuras transformações. O urbanismo tático utiliza a estratégia do faseamento para sua execução. Na nossa pesquisa, a gente elencou 4. A fase preparatória, em que são realizados encontros com a comunidade para identificar as demandas, ou oficinas de capacitação de técnicos de diferentes setores atuantes na intervenção. A fase efêmera, que é uma ação mais festiva de curta duração, geralmente de poucos dias, é uma fase experimental para o estudo das propostas e ativação inicial do espaço. Em seguida, temos a fase temporária, que possui média duração, que são alguns meses para teste e implementação de propostas, verificando seus impactos. E, por fim, a fase permanente é quando a intervenção é construída de forma definitiva. Então, aqui nessa linha do tempo, a gente pode ver todos os casos que estão no livro. São eles: o Hortas Cariocas, do Rio de Janeiro, o Programa de Praças de Nova York, o Centro Aberto de São Paulo, Paradas Cariocas, também no Rio de Janeiro, a Superilha de Barcelona, as Plazas Públicas de Bolsílio, de Santiago, no Chile, 3 Estações Berrini, de São Paulo, Cidade da Gente, de Fortaleza, Rio Mais Pedestre, do Rio de Janeiro e um caso especial, que são as adaptações emergenciais Covid-19. Então, nessa parte, a gente explica aos leitores o método de análise. O primeiro tópico dessa sessão é a identificação das táticas, que são as principais ações presentes nas intervenções. A primeira é o fechamento de rua, que considera a proibição do tráfego de veículos, abrindo espaço para os pedestres e para o transporte ativo. Em seguida, temos a criação de praças, que é uma tática voltada à ampliação de áreas verdes e espaços de permanência na cidade. O redesenho viário é uma tática utilizada para trazer maior segurança viária aos pedestres, ciclistas e motoristas. Um exemplo seria a extensão de travessias e calçadas. Também identificamos a instalação de parklets como tática. Nesse caso, uma vaga de carro é convertida em uma praça pública. O plantio de hortas converte uma área residual em um local ativo e produtivo da cidade, contando com a ajuda da comunidade. E então temos a criação de ciclovias, que é uma tática que reserva uma área da via para a circulação de bicicletas, valorizando o transporte ativo e a mobilidade mais saudável e sustentável. A seção seguinte apresenta um diagrama que cruza informações sobre a temporalidade e os atores responsáveis pelas intervenções. São 2 eixos, um vertical, que mostra se a ação foi promovida de cima para baixo ou de baixo para cima, e um horizontal, mostrando se a intervenção teve longo prazo ou curto prazo. Esse diagrama de superfícies cria uma base comparativa para a área de intervenção de cada caso. E então temos as categorias de análise, que são um quadro comparativo que indica as características de cada caso através de pictogramas criados para cada categoria. As categorias são situação preexistente, objetivos, tipos de espaço, atores, elementos de ativação e espacialização. Quando as características estão presentes nos casos, elas ficam destacadas em rosa. A última parte da análise é uma linha do tempo esquemática que permite compreender as etapas da implantação, da participação e a responsabilidade de cada ator. O diagrama pode ser lido da seguinte maneira: ele tem uma linha de atuação, cuja cor corresponde ao ator, as bolinhas correspondem às etapas, a bolinha preenchida é uma ação paralela, os retângulos são os atores e as parcerias, e essa linha cinza mostra o faseamento da intervenção e o asterisco algum tipo de exceção que acontece no caso. No capítulo X Ações de Urbanismo Tático, a gente mostra todos os estudos dos 10 casos.
Aqui nessa apresentação a gente vai mostrar como é apresentado um caso no livro e a gente vai usar como exemplo a intervenção Rio Mais Pedestre, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2018, com participação do Labit. Ele já foi apresentado no SIAC 2019 e hoje estamos trazendo uma evolução desse trabalho. A primeira página do capítulo apresenta uma pequena ficha técnica com a localização, superfície e a tipologia do caso. Logo depois, são apresentadas as categorias presentes no caso através do quadro iconográfico. Depois vem o processo de implantação, com seus atores e principais acontecimentos, e para finalizar, mostramos um antes e depois e uma isométrica com o projeto da intervenção. Esse tipo de capítulo se repete nos 9 primeiros casos. E a pandemia de 2020 começou durante a finalização do conteúdo do livro, né? E por conta dos acontecimentos do último ano, a gente decidiu criar um capítulo especial que trata das adaptações temporárias emergenciais em cidades para o contexto do Covid-19. Por isso, o último caso é um pouco diferente dos outros por conta dessa especificidade. O capítulo apresenta um contexto de surgimento, fala um pouco sobre a Covid-19 e como o urbanismo tático foi conveniente para as adaptações das cidades às recomendações da OMS. Logo após, apresentamos as táticas, onde analisamos as propostas apresentadas para dezenas de cidades em todo o mundo. As principais táticas utilizadas para essa adaptação consistiram em 3 já conhecidas: fechamento de ruas, redesenho viário e criação de ciclovias. E outras 3 mais específicas para o contexto pandêmico, tomando como base a análise de propostas de 160 cidades. São elas: o compartilhamento de vias, as demarcações de distanciamento e a sinalização emergencial. Então a gente mostra um mapa apontando onde estão localizadas as cidades analisadas nesse caso, e a gente tentou elencar pelo menos uma cidade de cada continente e explicar as principais soluções de cada uma delas. A ideia disso foi mostrar como a questão e suas soluções são mundiais, apesar das particularidades locais. Então, ao final do capítulo, a gente apresenta um diagrama entrelaçando as táticas e as suas cidades. Então, agora a gente mostra o capítulo Correlações, buscando entender melhor as diferenças e as semelhanças entre os casos. A primeira transversalidade foi uma relação entre táticas e os casos. Aqui, observamos que as 6 táticas principais acontecem com incidências variadas, porém as maiores recorrências estão na criação de praças e no redesenho viário, ambas presentes em 4 casos, além de ser uma das mais importantes atuações das adaptações emergenciais Covid-19. Quanto às tipologias, apesar de todas as intervenções terem feição híbrida, ou seja, contarem em alguma medida com a articulação de diferentes atores sociais, observamos a predominância de ações de cima para baixo, isto é, iniciadas e comandadas pelo poder público. As adaptações emergenciais Covid-19, pela urgência e necessidade de velocidade, surgiram também de cima para baixo, embora alguns casos foram resultado da ação direta da população. Com relação às temporalidades, grande parte das intervenções ainda se encontra na fase temporária, de médio prazo, com algumas exceções, como o Programa de Praças de Nova York. Já as adaptações de Covid-19 são bastante variáveis, considerando que muitas cidades estão aproveitando para alavancar projetos de longo prazo a partir dessas adaptações. Então, aproximando os diagramas de superfície, podemos ver que as intervenções têm portes muito variados. As 3 ações de maior porte são as Hortas Cariocas, o Programa de Praças de Nova York e a Superilhas, todas ações em rede. É importante notar que a espacialização em rede não é fator determinante para o tamanho das ações, uma vez que, por exemplo, o programa Paradas Cariocas, pela microescala de cada intervenção, é aquele que alcança menor impacto em termos de superfície. Por outro lado, intervenções de espacialização pontuais tendem a ocupar menos superfície. Quanto às categorias de análise, percebemos em uma análise comparativa dos 9 casos que as principais motivações para as intervenções surgem do evidente problema do excesso de espaços subutilizados. Como objetivo, grande parte dos projetos visa criar novas áreas de permanência. Os tipos de espaço mais apropriados pelas intervenções apresentadas são as interseções viárias e as caixas de rua. A maior parte dos casos tem pelo menos 3 atores sociais em sua composição, e, à exceção do comércio e da arte pública, que aparecem respectivamente em 2 e 3 intervenções, todos os demais elementos de ativação têm utilização expressiva em todos os 9 casos. Além disso, 5 dos 9 casos têm espacialização em rede, enquanto 2 são multinodais e 2, até o momento, permanecem pontuais. Além das transversalidades, também atentamos para as singularidades de cada intervenção, de modo a compreender suas potencialidades e contribuições para o campo do urbanismo. A partir disso, foi possível entender o urbanismo tático como empoderamento. A força do programa Hortas Cariocas está na articulação das ações comunitárias com o poder público,
visando a transformação de realidades mais vulneráveis, acreditando na capacitação e na produção local como ferramentas para o empoderamento econômico e social. Urbanismo tático como política é possível ser visto no Programa de Praças de Nova York, que impulsionou essa metodologia no mundo e, por sua continuidade e aprimoramentos, construiu uma verdadeira política pública para a cidade. O projeto Centro Aberto trabalha sobre o espaço livre público já existente, intervindo de forma acupuntural em pontos estratégicos que possam desencadear recuperações graduais em seus entornos. O programa Paradas Cariocas se destaca pela valorização da microescala, incentivando atuações do setor privado de forma praticamente autônoma em relação ao poder público, que fica responsável somente pela autorização da execução dos projetos. E isso abre a possibilidade dos cidadãos comuns colaborarem diretamente na melhoria dos espaços públicos de sua vizinhança. O programa Super Ilhas, cuja principal característica é a redução da velocidade do tráfego e a pedestrialização das vias da cidade, traz como contribuição a ideia da atuação sistêmica em prol do fortalecimento dos núcleos de bairro. O único caso que intervém em lotes vazios, o programa de plazas públicas de Bolsílio opera atribuindo usos para locais ociosos na malha urbana, apostando no uso temporário como ativador dos espaços expectantes. A particularidade da intervenção Três Estações Berrini consiste em seu contexto de surgimento. É o único caso, entre os demais, que se originou por meio de um concurso de ideias, consagrando-se vencedor por apresentar como ideia central o urbanismo tático como metodologia de intervenção e validação dos projetos urbanos. O projeto Cidade da Gente tem como singularidade o fato de operar como uma espécie de acelerador de um plano municipal mais ambicioso para a redução de acidentes viários. Como uma ação de curto prazo e baixo custo, surge como uma oportunidade para testar um trecho da cidade e acelerar a implementação de obras de larga escala. O projeto Rio Mais Pedestre operou como uma experiência piloto, um ensaio espacial, logístico e de gestão em verdadeira grandeza, para sensibilizar a sociedade e demonstrar ao próprio setor público a viabilidade de uma transformação futura em um importante cruzamento da cidade. E, por fim, urbanismo tático como adaptação. O caso especial sobre as adaptações emergenciais Covid-19 revela a potência do urbanismo tático em oferecer soluções alternativas para cenários emergenciais, como foi o caso da pandemia de 2020. Suas ações de curto prazo, baixo custo e alta eficácia se consolidaram mundialmente como as principais soluções de cunho físico para o enfrentamento do período pandêmico. A gente apresenta uma proposta em isométrica contendo várias táticas estudadas no livro, reunidas em um conjunto de ruas. E então, próximo à conclusão do livro, no ano passado, a gente participou de 2 editais para viabilizar a nossa publicação. E, felizmente, a gente foi selecionado para os 2. O primeiro foi pela editora UFRJ, que publicará o livro em versão digital, e, posteriormente, o apoio da FAPERJ para a publicação em versão impressa. Então, para finalizar essa apresentação, a gente vai fazer um resumo do aprendizado que a gente teve durante toda essa pesquisa. Começamos a produção do conteúdo em 2018, com as categorias de análise ainda em Excel, e a SIAC de 2018 foi um marco para esse processo. Na nossa primeira participação, foi proposto avançar na representação gráfica para melhor compreensão desses estudos, e os avaliadores tinham visto um grande potencial nas nossas análises. Logo após isso, fomos nos aprofundando em outros aspectos e finalmente surgiu o livro. Na SIAC de 2019, já tínhamos levantado mais dados e análises gráficas. Em 2020, com a pandemia, foi quando mais produzimos os textos e as análises comparativas e incorporamos mais o caso relacionado à pandemia. Também em 2020, produzimos um vídeo explicativo da primeira parte do livro. E, juntando tudo isso, o total foram 19 versões de bonecas para o livro ao longo desses 2 anos, onde fomos aprendendo ao longo de todo o processo. Agora, com o apoio da UFRJ e da FAPERJ, publicaremos o livro nos próximos meses. Muito obrigado pela atenção. Essa apresentação é formada por João Pedro Pino e Larissa Paiva, com apoio de toda a equipe do Labit ProUrb.